Olá, bem-vindos a mais um Upcast UPL, uma realização do Canal Rural e da UPL. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a produção de alimentos, uma demanda que não para de crescer, cada vez mais a população cresce, a população mundial, e a gente precisa ofertar mais alimentos. E a gente sabe que o Brasil tem um papel muito importante nessa produção, mas é preciso produzir de forma sustentável. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre biosoluções, o uso de biosoluções na agricultura, para que a gente possa produzir mais, mas também, como eu disse, de forma correta, de forma sustentável, preservando o meio ambiente e também atendendo aí toda a cadeia produtiva e também o mercado que está exigindo essa produção mais sustentável. Quem vai participar com a gente hoje é a Mariana Yama, gerente de biocontrole da UPL. Tudo bom? Bem-vinda. Tudo bem, Kelly? Obrigada. Uma satisfação estar aqui com vocês. E a gente tem a Luciane Balzan, que é gerente de bioestimulantes da UPL. Olá, Kelly. Um prazer estar aqui hoje. E as duas já participaram comigo, já participei de outros upcasts, né? Então hoje a gente vai tratar dessa questão das biosoluções na agricultura, o uso da biosolução. E eu queria que você explicasse para a gente, Mariana, o que são as biosoluções. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso. Bom, as biosoluções são produtos, no caso, né, de base natural. Então, elas podem provir de tantos agentes ativos, né, que têm a base natural, quanto também agentes orgânicos, né? Então, quando a gente olha no mundo das biosoluções, a gente tem os produtos de biocontrole, né, que são aqueles produtos que podem, ou, por exemplo, ter um micro-organismo na composição, um vírus, uma bactéria, um fungo, ou também ele ter a base, por exemplo, de um cobre, de um enxofre, de alguma coisa que não provém da parte tóxica, vamos dizer assim, para o meio ambiente. E a gente também tem a parte de biofertilizantes, né, bioativadores, que daí entra na parte da questão dos tratos de algas, né, e outras fontes que vão estar nutrindo essa planta e melhorando esse desenvolvimento ali dentro dos cultivos. E quais são as razões que têm impulsionado esse crescimento, essa procura pelas biosoluções? A gente já falou pelo uso de biosoluções, a gente falou aqui muito dessa demanda crescente da alimentação, né, Luciane? E a gente precisa produzir mais, mas tem que ser também de forma sustentável. Exato. Kelly, eu acredito que o setor privado ele tem um papel muito importante na influência desse crescimento dessa área aqui das biosoluções. Porque, primeiro, que ele tem uma necessidade de ter pessoas capacitadas a campo. Então, o setor privado ele investe muito na capacitação, na difusão de informação. Então, por exemplo, ele capacita o seu time fica mais preparado e, com isso, ele também consegue difundir a informação para o produtor rural, para os canais de revenda, cooperativas que ele tem em contato. Então, com isso, o produtor rural, ele acaba que ele está aumentando cada vez mais a compreensão dele desse tipo de tecnologias e acaba, consequentemente, aumentando a percepção de valor dele. Porque aí, esse time, essa empresa, ela investe, por exemplo, na geração de demanda, fazer muito trabalho, muita pesquisa, e com isso acaba gerando muito resultado que comprovam os resultados, né? E um segundo ponto é que também o setor privado investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Óbvio, associado aí com outras instituições, mas isso promove que, com novas tecnologias, né, que estão vindo no mercado e vão continuar a vir, também tenha-se um maior valor agregado nos produtos. Então, além de você ter uma maior adoção, uma maior compreensão, acaba-se também tendo mais tecnologias com um maior valor posicionados no mercado. Isso influencia toda a cadeia, né? E tem sempre o surgimento de novas tecnologias. Exato. Então, se a gente for olhar aqui esse mercado, ele vem um franco crescimento, né? Tanto o mercado da parte de biocontrole, né, com micro-organismos, ou a parte dos biofertilizantes, a gente tem visto aqui um histórico de crescimento muito grande e a gente tem visto várias tendências de novas tecnologias que ainda vão surgir no mercado. E a gente tem a participação aqui do pessoal, do público que acompanha os upcasts, que manda perguntas para a gente. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. O uso de biosoluções ajuda a impulsionar a produção? É uma pergunta do Guilherme, de Primavera do Leste, Mato Grosso. Impulsiona sim.
Até no último podcast que a gente falou, né, Kelly, a gente comentou muito sobre como o uso de bioestimulantes, eles são promotores das plantas, né? Eles ajudam a promover processos que já ocorrem de uma forma natural, mas ajuda a ter uma melhor eficiência desses processos, né? Tanto quando você quer impulsionar uma maior produtividade ou quando você quer, por exemplo, passar por um período de estresse, né? Então, tanto a parte de promoção quanto, né, a parte Sim. de atuação da Mariana, né? Quando entra na parte do controle em si, né, as biosoluções elas agregam, potencializando as ferramentas que já são utilizadas. Né, e isso vai contribuir para um melhor controle, menor incidência de pragas e doenças, e com isso a produtividade automaticamente ela vem, né? Vocês já falaram aqui, mas é bacana porque a gente quer colocar aqui a participação do pessoal. O Fábio Souza, de Londrina, ele fala: a agricultura regenerativa é o caminho, não tem mais como fugir dele. É um assunto hoje extremamente, vamos dizer, em alta, né? Muito relevante. O mundo inteiro fala em agricultura regenerativa. E aí que entra também as biosoluções com uma importância muito relevante, né? Então, ela é importante porque a gente quer produzir mais, mas, logicamente, com sustentabilidade e preservando esse ambiente, né? De uma forma mais, vamos dizer, mais efetiva, né? Então, me corrijam assim se eu estiver errada. É regenerar, talvez aquilo que Isso, precisa, que precisa, mas estimular também. Estimular e proteger o que já temos, né? Tá. E a gente tem outra pergunta aqui. Para ser sustentável, o uso de biosoluções é um caminho importante? Sim, ele é um caminho. Desculpa, não, esqueci de falar o nome. César de Ribeirão Preto, desculpa. Sim, ele é um caminho, até porque nós aqui no Brasil nós somos muito dependentes de tecnologias que acabam vindo de outras regiões, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na área de fertilizantes, maior parte do que é o nosso consumo vem de outros países. E aí a gente acaba também ficando muito suscetível a questões geopolíticas, aumentos de preço, tudo. Então, quando você começa a investir mais no uso de biosoluções e também em tipos de tecnologias que são mais sustentáveis, não é só sustentável para o meio ambiente, é sustentável para o negócio também. Mariana, frente a esse potencial aí, como é que as empresas estão se posicionando? Bom, as biosoluções hoje é um assunto relevante para o mercado. As empresas elas estão gerando, né, muito interesse por esses assuntos, por esses tipos de produtos, inovação. Então, elas vêm investindo. Você vê, grande parte hoje das empresas estão investindo nesse setor, né, tanto em pesquisa como em desenvolvimento, busca de inovação. E um exemplo, né, a UPL, né, hoje ela vem... Em 2019, ela já vem investindo, né, até 2019, ela já vem investindo dentro desse cenário, mas de uma forma mais tímida. Em 2019, ela adquiriu a Arista, né, uma empresa que é especializada nessa parte mais de bioestimulantes, né, e a parte nutricional. E em 2021, onde a gente trouxe, né, uma plataforma global, a gente trouxe para o Brasil, que a gente chama de NPP. Né, a divisão de Natural Plant Protection, onde a gente foca especialmente as ferramentas de base natural. Né? Então, a gente está impulsionando isso aqui no Brasil e é uma plataforma global. Né? Então, a gente tem esse contato com pesquisadores de fora, tecnologias que podem agregar aqui no Brasil também, né? Muita inovação. Isso é importante, tem uma troca, então. Sim, a gente tem uma troca e acaba, vamos dizer, comunicando vendo que está dando certo lá e trazendo mundo. para cá e entendendo melhor isso. Eles ajudam a promover a fixação biológica de nitrogênio? A pergunta do João de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Exato. Aqui a gente entra muito na questão que a gente tem comentado do bioestimulante como um promotor dos processos, né, metabólicos da planta. Então, se a gente for pensar na fixação biológica, a gente tem um grande case de sucesso na soja, né, aqui no Brasil, onde praticamente não é utilizado a adubação mineral de nitrogênio. Imagina, se você tivesse que fazer a aplicação de nitrogênio, seriam mais de 700, 800 quilos de ureia, por exemplo. Isso, em alguns casos, poderia tornar até inviável do ponto de vista de investimentos, né, dependendo aqui a produtividade final. Então, através da associação, por exemplo, de inoculantes, né, a espécie Bradyrhizobium, ele é uma bactéria que ele tem uma relação com a planta e uma relação de ganha-ganha. Então, ele
recebe da planta fotoassimilados, porque ele também não trabalha de graça, né? E, ao mesmo tempo, ele trabalha para a planta porque ele pega o nitrogênio atmosférico e transforma em uma forma que a planta consegue assimilar. Então, aí a planta ela consegue ter este nitrogênio de uma forma que ela consiga dar andamento aí nos seus processos. E é interessante que aqui é uma associação do inoculante, da bactéria, e você também consegue promover esse processo através do uso de micronutrientes, por exemplo, tanto macro quanto micronutrientes. Quando você tem uma nutrição equilibrada, promove-se uma maior eficiência desse processo e a utilização também de compostos orgânicos, como extratos vegetais, por exemplo. Mariane, temos uma regulamentação para o uso de biosoluções, porque existe muita biopirataria. É uma pergunta do Mauro, de Goiás. E principalmente na nossa área aqui de biocontrole, né? A gente sabe que hoje se produz muito biológico on-farm, né, dentro da fazenda. Existem muito on-farms bem feitos, né, mas a gente sabe também que isso também você pode estar colocando risco à produção de alimentos, né, o risco realmente o alimento que está sendo oferecido para a sociedade. Hoje, o nosso ministério, né, os nossos governos, eles estão trabalhando para isso, né, para chegar no meio termo. Né, isso vai ajudar tanto aquele produtor que faz o on-farm, tanto as indústrias, né, que estão buscando por produtos formulados. Olha aí, a gente tem a pergunta do Sérgio Falcão, do Maranhão. Como é o desenvolvimento de um bioinsumo? Como é que vocês pesquisam? Como é que é feito esse trabalho? Eu posso comentar que a parte de biológicos em si, principalmente quando a gente fala em micro-organismos, né, tem mais detalhes, né, então isso começa ali desde a pesquisa com as instituições de pesquisas, né, dentro do nosso P&D. Então, a gente seleciona o micro-organismo, então a gente vai em busca de micro-organismos que são nativos e também aqueles que não são nativos, mas têm ocorrência aqui no Brasil. A gente faz essa descoberta, né, para entender qual micro-organismo tem o potencial de controle, né, o quanto de metabólito, né, que são as enzimas ali, as substâncias que eles produzem, se realmente traz a eficiência que eu desejo, né, em determinado tipo de alvo. Depois, na segunda parte, se esse micro-organismo realmente, a gente consegue multiplicar ele, porque muitos micro-organismos a gente não consegue multiplicar em escala, e aí assim por diante, né? Daí entra a questão de formulações, como que eu vou proteger esse micro-organismo, como que eu vou garantir que ele sobreviva até ali o produtor ele aplicar, e daí entra as tecnologias de formulação, de aplicação. E as biosoluções também são estimulantes? Sim, sim. Inclusive, acho que é válido o comentário, né? Que, por exemplo, a Mari ela trabalha aqui com biocontrole, que é o que? O combate a qualquer patógeno nas plantas, né? E a parte do bioestimulante, ele, na verdade, é tudo que estimula a planta, ele promove processos, né? E acho que é válido ressaltar que esse termo bioestimulante, ele é comumente usado aqui no Brasil, principalmente se referindo a produtos compostos orgânicos, né? Como aminoácidos, extratos vegetais, enfim, que têm uma origem natural. Mas ele é um termo um pouco genérico, um pouco aberto, né? Porque ele inclui também essa bioestimulação através de biológicos como inoculante, né? Se a gente for olhar realmente a fundo, o termo correto que o Ministério, o MAPA, trabalha é o termo para esses produtos que só têm base orgânica, mas não são biológicos, seria biofertilizantes, né? E então aqui esses produtos eles vão trabalhar sim, a principal função deles é a estimulação de plantas, né? Então eu vou trabalhar aqui desde uma estimulação, por exemplo, de um melhor balanço hormonal, uma estimulação natural para que esses hormônios sejam produzidos, ações antioxidantes num período de estresse, maior enraizamento, você promover que a planta, né, por exemplo, ela produza uma quantidade maior de estruturas reprodutivas ou mesmo que ela retenha essas estruturas, vai estimular fisiologicamente peso de grão, enfim, tem uma infinidade, né, de benefícios que você precisa trabalhar. Então, como a Mari comentou, todo o período de pesquisa, de desenvolvimento, você começa muito exploratório, né, tem alguns ativos que são mais conhecidos no mercado, mas a gente também precisa entender que não são todos iguais, né? Não é porque eu uso um extrato de algas num produto,
a outra empresa está usando o mesmo extrato de algas, né? Por ser orgânico, eu vou ter diferenças nessa composição. Então, tudo a gente vai trazer o estímulo, mas tudo com muito estudo, muito critério para que realmente seja efetivo a campo. Né? Aí você falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando assim, realmente, por ser orgânico, ele difere, né? Então então isso é bem interessante. E eu quero perguntar para você, Mariane, as biosoluções vão substituir o uso de defensivos ou vai ser um trabalho integrado? Eu acredito muito no trabalho integrado, né? Então eu acho que nenhuma ferramenta vai substituir a outra. Mas, logicamente, se eu tiver um cultivo onde eu trabalho essa planta melhor, que ela seja mais resiliente, tanto a pragas, a doenças, estresse, eu vou ter uma pressão, vamos dizer, de alguns problemas de uma forma menos intensa. Então, naturalmente, vamos dizer, eu vou fazer com que a natureza trabalhe para nós. Né? Então, naturalmente, vão reduzir números de aplicações, por exemplo. Né? Então, eu vejo que é mais a sinergia potencializando tudo que hoje o produtor já faz. Dá um exemplo para a gente. Dá um exemplo de um trabalho, de uso de biosoluções hoje, e o que ela faz ali para a gente entender. Quando a gente olha ali para a semente, né, nós temos muita utilização dos bionematicidas, né, tanto dos enraizadores, dos bioestimulantes, que por muitas vezes eu posso, por exemplo, substituir um nematicida químico, né? Mas em muitos casos, por exemplo, se eu tenho uma área onde eu tenho uma pressão muito grande, né, dessa praga, eu vou ter que fazer a associação, né, para eu ser mais efetivo. Outro exemplo, por exemplo, quando a gente fala em fungicidas, né? Então, eu tenho a utilização dos fungicidas, só que o objetivo do biológico não é o curativo, na hora que a doença já está lá, mas sim um preventivo. Né? Então, eu vou trabalhar com essas ferramentas, né, antecipadamente, né, associada, por exemplo, a um fungicida, às vezes, químico, e daí eu vou estar postergando essa entrada dessa doença, né, mais tarde. E entra a parte dos bioinseticidas, né, que daí já realmente é a integração. Né? Então, o produtor ele já faz esse uso e sempre de forma integrada para potencializar todo esse resultado. Eu queria perguntar para vocês, existe uma alteração na fisiologia das plantas? Como é que é isso, a parte fisiológica? Se a gente for pensar nos produtos que são promotores, né, os bioestimulantes, eles vão sim promover tanto uma alteração de morfologia, fisiologia da planta, e que nesses casos, né, é excelente para você trabalhar a associação com outras estratégias, porque isso promove que a planta ela tenha uma resposta diferente no caso da entrada de um patógeno. Então, é muito comum você utilizar promotores de indução de resistência, por exemplo. Né? Então, a gente tem alguns produtos, a gente tem um conceito, né, um programa dentro da UPL, que é o chamado Prolutiva, que ele trabalha justamente isso. Ele associa as nossas soluções convencionais de proteção com as biosoluções. Então, tanto uma associação para controle, como, né, a Mari comentou, quanto a associação quando eu quero promover. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de bacteriose, ele ajuda muito a você potencializar o efeito. E eu também, no caso de indução de resistência, como eu comentei, é muito comum você usar alguns ativos como cobre, cálcio, associar nutrição, extratos vegetais, para que você tenha, por exemplo, uma maior produção de fitolexinas, que são metabólitos naturais da planta que promovem defesa, ou, por exemplo, aumentar mesmo a lignina, que é ter uma maior rigidez da parede celular da planta. Isso ajuda, imagina, é um efeito indireto de sanidade. Eu estou promovendo a planta, a nutrição, o bioestimulante não faz um controle direto, mas indiretamente ele promove que a planta tenha um desempenho melhor dos seus processos e, com isso, indiretamente ele afeta que tenha uma sanidade mais positiva, que um outro produto que eu estou trabalhando ele seja potencializado o seu efeito, então é bem bacana. Olha só que legal, o Picast aqui a gente está tendo uma aula, né? Eu estou aprendendo muito aqui com esses Picasts, assim, a gente vai aprofundando e tem especialistas aqui explicando para a gente, isso é muito bacana, porque a gente trabalha com isso, fala, mas às vezes a gente também precisa entender melhor e vocês, ninguém melhor do que vocês para explicar isso para a gente. Para a gente encerrar, Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que a UPL
tem essas biosoluções aí, né? A Luciane estava falando aí de tentar entender como funciona, qual que pode fazer essa associação, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa tecnologia aí, das tecnologias que a UPL tem para oferecer para o produtor. Hoje, dentro da parte de biocontrole, depois eu passar a palavra para a Lu, mas na parte de biocontrole a gente trabalha nos 3 nichos, né, da parte de controle, que seriam os biofungicidas. Então, hoje a gente tem tanto produtos à base de micro-organismos, né, que são os bacilos, né, principalmente os bacilos subtilis, que são muito, têm o potencial muito grande no controle de doenças. A gente também tem outras tecnologias, né, que são inovadoras. A gente está até lançando esse ano, que é a laminarina, né, o Vaxiplant, é como se fosse realmente uma vacina ali para a planta, para controle de doenças. Tem os bionematicidas, né, e também tem a parte de bioinseticidas que estamos pré-lançando esse ano também. Exato. E da parte de bioestimulantes, a gente trabalha principalmente com os fisioativadores, né? Que são os promotores desses processos da planta. Então, carro-chefe, Biozime, Biozime, Foltron, são produtos que eles vão promover processos internos dentro da planta. E são produtos que a gente já tem no mercado há vários anos. Então, são produtos que a gente tem muito resultado, muita confiabilidade de que realmente ele vai ser efetivo no que ele se propõe, né? Então, Biozime e Foltron são alguns exemplos, né? Mas a gente tem mais soluções voltadas aí para outros cultivos, né? Pastagem, cana, a gente tem uma atuação muito legal, com várias soluções. E a gente vem trabalhando também algumas tendências, várias novidades que a gente está preparando e que vão surgir aí nos próximos anos. Para a gente... A pesquisa não para. A pesquisa não para, exato. Que bacana, que bacana. Mariana, queria agradecer a sua participação mais uma vez com a gente. Obrigada por participar mais um Upcast com a gente. Obrigada, Kelly. Obrigada, Luciane, também, mais uma vez aqui com a gente. Como eu disse, uma aula aqui. Isso é muito bacana. Obrigadão. A gente que agradece, Kelly. Então, tá aí dicas importantes. A gente teve uma aula hoje aqui de biosoluções, alternativas aí para que a gente possa produzir mais alimentos, ajudar a alimentar o mundo, né? E a gente sabe que o Brasil tem um papel importante nessa produção alimentar o mundo. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.